Olá, vamos dar início a mais uma videoaula abordando teste de hipóteses. Teste de hipótese é um nome dado a um conjunto de procedimentos que apresentam evidências que nos auxiliam a tomar uma decisão sobre hipóteses científicas. É importante salientar que intervalo de confiança e teste de hipóteses podem ser utilizados para chegar à mesma conclusão. No entanto, suas ênfases são diferentes. Veremos futuramente como utilizar intervalo de confiança para testar hipóteses. Então, de maneira geral, temos as hipóteses estatísticas. A hipótese nula, que nós denotamos por H0. Essa hipótese indica não haver diferença ou relação entre os parâmetros testados. A hipótese experimental, denotada por H1, indica haver diferença ou relação entre os parâmetros testados. Muito bem, vamos iniciar com um exemplo bastante simples, que seria o seguinte: os dados de um levantamento populacional da década passada sobre indivíduos idosos de uma cidade de pequeno porte apresentam para LDL, que é conhecido como colesterol ruim, os valores Mi 142 mg por decilitro e Sigma 21 mg por decilitro. Observe que esses valores são valores da população. Nós conseguimos avaliar todos os idosos dessa pequena cidade. Claro que essa é uma situação um pouco real, né? Os gestores de saúde estão preocupados, pois acreditam que o sedentarismo possa contribuir para o aumento do nível de LDL desses indivíduos idosos, dessa população. Então, podemos desenvolver duas hipóteses para a situação. A hipótese de pesquisa é que o nível de LDL dos idosos aumentou, ela é maior que 142 mg por decilitro. E a hipótese nula é que não existe qualquer alteração no LDL. O nível de LDL dos idosos ainda é de 142 mg por decilitro, valor da população. Muito bem, então nós temos a nossa hipótese nula, H0, Mi igual a 142, ou seja, não houve mudança. E a hipótese de pesquisa, H1, que a média da população é maior que 142. Essa é a crença do pesquisador. E esta é a maneira como nós apresentamos as duas hipóteses. Bom, vamos testar. Para testar as hipóteses, nós vamos selecionar uma amostra de 60 idosos para medir o nível de LDL, cuja média dessa amostra foi igual a 148 mg por decilitro. O desvio padrão, digamos, que nós conhecemos da população, é 21 mg por decilitro, e N igual a 60. Lógico que para fins didáticos nós vamos utilizar o sigma, mas só nesse momento, depois vamos ver uma situação mais real. Muito bem, vamos nos lembrar que a nossa amostra obteve média 148, e vamos utilizar a probabilidade para resolver esse problema. Então, temos duas situações que devemos encarar. Vamos lá. Se uma população em que a média é 142, a probabilidade de obter médias amostrais maiores ou iguais a 148 é alta, se isso é comum acontecer, não é? Então não podemos rejeitar H0. É natural obter média amostral 148 em uma população com média 142. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. A probabilidade é alta, portanto, a média da população é 142. No entanto, podemos ter o inverso, contrário a isso. Se em uma população em que a média é 142, a probabilidade de obter médias amostrais maiores ou iguais a 148 é baixa, ou seja, isso é raro, então podemos rejeitar H0. Podemos dizer que a nossa média amostral x barra igual a 148 foi retirada de outra população, uma população que a média é maior que 142. Parece que isso ainda não está claro? Vamos lá. Primeira coisa, podemos nos questionar se o valor amostral obtido x barra 148 é apenas uma flutuação da variação inerente da amostra, ou seja, o erro amostral. E, portanto, não devemos rejeitar H0. Ou ainda, se realmente o possível sedentarismo fez mudar o perfil da população com relação ao LDL, e assim
podemos rejeitar H0 e aceitar H1. Lembrando que H0 é que a média da população não se alterou, é igual a 142. E a hipótese H1 é a hipótese do pesquisador de que realmente o sedentarismo levou a média populacional a ser alterada, sendo maior que 142. Então vamos ver aqui uma figura para elucidar bem esse conceito. Aí está a nossa população com média 142. É uma população com distribuição normal. E aqui nós temos a nossa amostra. Nossa amostra do LDL apresentou média igual a 148. Então, é possível que essa amostra tenha sido extraída de uma população cuja média é 142 e que não houve nenhum problema em relação ao LDL? Sim, é possível. É possível. Bom, mas essa não é a única condição, como nós vimos agora há pouco. Eu posso ter uma outra população cuja média é 149 e parece que esse valor de 148 foi retirado dessa população cuja média é 149. Mas isso não é uma certeza absoluta, porque essa amostra cuja média deu 148, ela pode pertencer a uma população cuja média é 142. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Então, nós vamos precisar de uma regra para poder decidir de onde veio essa amostra. Importante, não é possível ver se a média amostral está próxima da população apenas olhando os valores, por favor. Né? Nós temos a variabilidade influenciando nessa análise. Então, precisamos de uma regra baseada na probabilidade. Vamos pensar nessa regra. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer para buscar a nossa regra, inicialmente, é determinar a probabilidade de se observar uma média da amostra igual ou superior a 148, quando a média da população é realmente 142. É isso que vamos fazer. Então, vamos usar o teorema central do limite. Aí está. Então, nosso objetivo. Qual seria a probabilidade de encontrar x barra, média amostral, maior ou igual, faltou um igual ali, 148. Então, nós vamos utilizar o teorema central do limite para buscar o valor de z. Então, observe que vamos substituir na fórmula x barra, que nós temos da nossa amostra, μ, que é o valor suposto da população, sigma, que nós conhecemos, isso não é bem verdade, mas vamos tomar como uma suposição verdadeira, sigma, que é 21, e o tamanho da amostra, raiz de n, é 60. Essa fórmula nós já conhecemos de videoaulas anteriores. Bom, fazendo o cálculo, nós vamos encontrar que a probabilidade de encontrarmos médias amostrais maiores ou igual que 48, na verdade maior ou igual a 48, é um intervalo, para uma população que é realmente 142, a probabilidade seria 0,013, bem pequena. Né? Se você quiser transformar esse resultado num resultado de percentagem, nós teríamos que esse valor de probabilidade seria 1,3%. Então, a chance de encontrarmos uma amostra cuja média é 148, vindo de uma população cuja média é 142, é bem pequenininha. Não é isso? Olha só. A figura aqui mostra, né, mais ou menos onde estaria essa média 148, associada à probabilidade de 1,3. Então, para Fischer é um grande estaticista e geneticista, a gente poderia dizer até que ele é o pai da estatística moderna, né? Para Fischer, o valor de uma probabilidade P muito pequena indica que um evento excepcionalmente raro ocorreu. Essa média de 148 pode ter vindo de uma população com média 142? Pode, mas é um evento excepcionalmente raro. Ou a teoria H0 não é verdadeira. Ou seja, né, um valor muito pequeno de P pode indicar que H0 não é verdadeira.
Ou seja, essa amostra de 148, ela veio de uma população que apresenta média superior a 142. Poderíamos questionar, mas o que é um valor muito pequeno de P? Vamos avaliar essa questão do valor do P na próxima videoaula. Abraços!